José de Alencar foi um dos primeiros autores do país, se não o primeiro, a se descolar da literatura portuguesa. Criou um estilo próprio a partir de uma literatura nacional. E para homenagear o escritor, o Dia da Literatura Brasileira é comemorado no dia em que ele nasceu, 1º de maio. Literatura brasileira é o foco do programa de hoje. Para isso, eu recebo 3 convidados: o advogado e escritor Pedro Braga, o presidente da Associação Nacional de Escritores, Fábio Coutinho, e o professor de literatura brasileira, Dangley de Castro Pereira. Tudo bem, Dangley? Tudo bem. Bem-vindo ao Iluminuras. É um prazer estar aqui para conversar sobre literatura brasileira, falar de literatura brasileira nesse contexto aí de formação de leitores e de dificuldade de acesso ao livro. É sempre um prazer. Muito obrigado pelo convite. Que bom. Fábio, bem-vindo de novo. Muito obrigado, Paulo, pelo convite, pela renovação do convite e também muito feliz, como sempre, de falar sobre literatura brasileira. Começo com você, Fábio. O que marca para você a literatura brasileira, os autores, os livros? O que fica para você? Olha, alta qualidade, alta qualidade. Eu sou um leitor que começou fortemente com a literatura brasileira, entendeu? O meu acesso à literatura brasileira começa por crônicas de Carlos Drummond de Andrade, no Jornal do Brasil, na minha juventude, entendeu? E a partir daí fui para a poesia, e depois Manuel Bandeira, e depois João Cabral, e também a ficção, e aí me apaixonei também por Machado de Assis, que é uma leitura que eu faço e refaço constantemente. Então, literatura brasileira, para mim, é sinônimo de qualidade. Isso prevalece até hoje, né? Nós recebemos João Almino, que é um dos grandes escritores, um dos grandes ficcionistas brasileiros contemporâneos, né? E que já passou pelo Iluminuras. E que já passou pelo Iluminuras e que recentemente ingressou na Academia Brasileira de Letras, né? Quer dizer, que é uma distinção cultural inigualável em nosso país, né? E você, Dangley, primeira vez aqui no Iluminuras, eu sei que você é de família simples. Esse contato foi cedo e na escola, não foi, Dangley? Lá em Minas Gerais a gente tinha um projeto, tinha oriundo de escola pública, e o governo levava autores para as escolas públicas. Eu me lembro de assistir uma palestra com a Ana Maria Machado, por exemplo. Aí, esse contato ele sempre foi muito importante, e o processo de formação de leitores, eu estava vendo ele falar, eu comecei lendo crônicas, né? Ele precisa ser incentivado, né? Quer dizer, hoje no Brasil nós temos um avanço na formação de leitores num sentido mais lato, né? Mas o contato específico com o texto literário ele tem deixado a desejar, e nós temos que criar estratégias para que os jovens entrem em contato com a literatura, não só a literatura de massas, mas os clássicos, né? Ler obras de Alencar, por exemplo. Me lembro muito bem de ler Lucila no início do meu processo de formação de leitores, e como esse romance especificamente, ele me marca enquanto leitor, né? Então, é sempre bom, né? Voltar para a literatura brasileira, que é uma das literaturas mais diversificadas e mais ricas, né? Não só da América Latina. Nós podemos nos colocar como uma das grandes expressões literárias universais. Temos autores que às vezes ficam circunscritos pelo espaço, né, de divulgação da língua portuguesa, mas Machado, né, não deve nada a Maupassant, por exemplo, ou a Dostoiévski. Quer dizer, você tem grandes escritores, grandes obras, e o processo de formação de leitores ele precisa propiciar o contato com autores e os livros e os leitores, né? Nós temos sempre que pensar nesse tripé, né, para incentivar cada vez mais, né, a importância e a relevância de se ler obras literárias no Brasil, né? Acho que o caminho é esse mesmo, né? Programas como esse, de certa forma, contribuem para que isso aconteça, né? Coisa boa. E, Fábio, foi a literatura brasileira que fez você querer ser escritor também? Você é advogado e também escritor e preside a ANE já há bastante tempo. Esse foi o motivo? Foi a literatura brasileira que despertou aí? Sem dúvida. Estou com a literatura brasileira há décadas, entendeu? A partir de Machado de Assis, né? Que é o meu favorito, e de quem eu recentemente escrevi a biografia da primeira biógrafa de Machado. Quer dizer, então eu sou fortemente ligado a Machado de Assis, né? A minha grande atração, um dos grandes fatores de atração minha por Lúcia Miguel Pereira, que é a minha biografada, é o fato de ela ter sido a primeira biógrafa do principal ficcionista brasileiro do século XIX, que foi Machado de Assis, e do principal poeta do século XIX, que foi Gonçalves Dias. Então ela é biógrafa desses dois. E eu agora
com todas as reservas e, enfim, né, sou o biógrafo de Lúcia Miguel Pereira, que é essa grande escritora brasileira que eu procurei tirar do esquecimento, né? Qual que é o principal desafio, Fábio? É pesquisar ou é escrever? Pesquisar é muito bom, porque você faz também sob a forma de entrevistas, né? Então, eu conheci pessoas interessantíssimas, entendeu? Ainda que poucos tenham sido contemporâneos de conviver com Lúcia, mas, de qualquer maneira, muita gente que tem ideia do que foi, do que representa, né? E, agora, escrever é consequência de você ser leitor, entendeu? Quer dizer, eu hoje me considero um escritor porque fui leitor durante décadas, entendeu? Eu não comecei pela escrita. Eu acho que não há quem comece pela escrita sem ter sido um leitor. Você tem livros de poesia, Dangley, e tem também teóricos que estão aqui com a gente. Qual que é o seu foco? Bom, eu sou poeta, escrevo poesia, mas na academia você fica preso por uma série de questões teóricas, né? Então, como professor universitário, eu tenho uma série de ações de pesquisa. Uma delas é colocar em circulação autores que ficaram à margem. Então, eu trabalho, dificilmente você vai me ver falar só de cânones, né? Só Machado. Eu trabalho com autores marginais, estudando uma disciplina agora na graduação. Na pós-graduação, eu tenho trabalhado com a questão da historiografia, né? Historiografia literária, para pegar autores que estão esquecidos, né? Estou trabalhando com o Antoniel Mota, que é um autor que escreveu em 1910, um dos primeiros regionalistas brasileiros e é um ilustre desconhecido, né? Muito antes de Graciliano adquirir a notoriedade que tem. O Antoniel já estava escrevendo, a Lúcia Miguel é uma autora que eu também pesquiso. Agora está biografada aqui com o seu companheiro aqui de entrevista. A Maria Firmina dos Reis, que a gente estou trabalhando aí contribuindo com a republicação da obra completa dela, uma autora também que escreve ainda em 1850 e hoje é uma ilustre desconhecida, só é conhecida em círculos muito pequenos, né? Autores que ficaram, de certa forma, esquecidos, né? Trabalhei com Sousa Andrade, por exemplo, um poeta hoje muito citado, mas muito pouco lido, né? Então, a ideia é pensar nessa abertura, né, do que a gente pode chamar de lastro canônico da literatura brasileira, né? Então, quando se pensa na literatura brasileira, você vai para Machado, né, para Alencar, para Gonçalves Dias, para Guimarães, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, os poetas modernistas, né? Mas a gente tem uma imensa tradição de escrita em literatura brasileira, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, em que aí proliferam escritores, né, até o século XIX, até a primeira metade do século XIX, por conta das limitações de mercado, de editoras, né? No século XIX é muito difícil você publicar, não é como hoje, você publica um texto no blog, o texto daqui a pouco está no mundo inteiro. Há uma série de limitações. Então, esses autores que não foram estudados, né, é o meu foco de investigação. Enquanto poeta, acho que a poesia, eu trabalho com poesia lírica, então ela tem todo um traço individual de escrita e é preciso valorizar isso que o Coelho estava falando, é exatamente isso. Você vai ser escritor se você leu, né? Dificilmente as pessoas, a gente não tem essa noção, né? Mas o Manuel Bandeira, por exemplo, começa traduzindo, né? Depois adaptando, para depois conseguir chegar em nota pessoal, né? A escrita, ela é um processo, primeiro, de leitura, né? E como é que a gente conquista novos leitores, Dangley? Uma coisa é ler o que a escola manda, outra coisa é gostar. Como é que a gente faz isso? Essa é uma questão importante, né? Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um projeto que se chama Oficinas de Leitura Literária. Então, como é que você vai captar? A resposta seria simples. Você tem que colocar o aluno em contato com o texto literário e fazer com que ele reflita sobre essa leitura. Mas isso é difícil. Então, você tem que ir para o confronto com o leitor, apresentar o texto e estabelecer na discussão do texto a possibilidade que o texto cative o seu leitor. Porque a ideia de mediação de leitura é uma ideia que pressupõe uma ação de intermediação. Mas essa intermediação ela é muitas vezes feita só pelo texto, né? Se o leitor não pega o texto, né? Deixa eu pegar o seu livro. Por favor. E leia, né? Reflita sobre aquilo que ele está lendo. Quer dizer, essa é a verdadeira mediação, né? Quer dizer, o leitor, diante do texto, no silêncio da sua atividade de leitura,
dialogando com o texto, com aquilo que o texto traz. E para isso você tem que colocar o livro, né, na mão, no olho do leitor. E o processo para a formação desse leitor, ele pressupõe isso, né? Então, como é que você vai construir isso? Cada um vai ter um caminho. O meu caminho é ir para as escolas ou sentar com os meus alunos ali na pós-graduação, na graduação e ler o texto. Se isso for feito, fatalmente o leitor vai se formar, né? Depois que ele pega o gosto pela leitura, o processo é um processo de introdução de novos textos, né? Eu tenho uma filha lá com 12 anos que é uma leitora voraz, né? Mas eu nunca disse a ela que ela não podia ler o gibi, por exemplo, ou que ela não poderia ler Harry Potter ou Joseph Donald. E agora, aos poucos, né? Ela agora está lendo o Diário de Anne Frank, né? Então, aos poucos, você vai introduzindo novos discursos e se esse leitor já está habituado a fazer reflexão, ele vai se construir. Sem o texto, dificilmente ele vai conseguir fazer isso, né? Às vezes não adianta você ficar falando, né? Promovendo. Tem que ter esse contato. Tem que ter o texto na mão e tem que ter o contato com o texto. A associação também faz isso e acaba fazendo o meio de campo ali com autores, né, Fábio? Sem dúvida, nós fazemos também, inclusive tivemos um projeto de poesia em voz alta no passado, em que nós mobilizamos dezenas de escolas da periferia do Distrito Federal para dentro do auditório da ANE. Entendeu? Então, quer dizer, isso é evidentemente que um tremendo incentivo à leitura, né? Quer dizer, o pessoal que tinha gente ali que nunca tinha visto um livro, né? E nós fizemos esse trabalho e fazemos continuamente. Toda a nossa atividade é voltada para o público em geral, não há restrição. Toda a atividade da ANE é pública e franqueada. Então, isso realmente, de alguma forma, atinge futuros leitores, novos leitores. Vira e mexe, aparece alguém lá que eu nunca vi e passa a frequentar. Eu vou entrar aqui numa polêmica boa das listas. Eu queria aí que vocês revelassem aqui para mim, por favor, quais são os autores preferidos dos livros de literatura brasileira. A gente vai esquecer alguém vez ou outra, mas revela a sua aí para a gente, Fábio. Não pode ser de literatura de língua portuguesa, não? Pode também. Porque vou abrir uma exceção. Contemporaneamente, o meu autor favorito é José Saramago. Eu acho que atingiu um grau de competência e qualidade literárias que eu não vejo, eu vejo raramente, para ser franco, entendeu? Então, agora eu leio muitos autores brasileiros contemporâneos. Eu sou admirador de Milton Atum, por exemplo, do próprio João Almino, de quem já falei aqui, que eu li a obra toda, são 7 romances. Eu gosto muito de Bernardo Carvalho, por exemplo, entendeu? Eu gosto muito eu diria que na poesia, por exemplo, há vários poetas que me encantam. Ana Martins Marques, por exemplo, é uma poeta mineira que me encanta demais. Entendeu? Então, eu acho que a literatura brasileira hoje passa por um processo riquíssimo, entendeu? Tanto na ficção quanto na poesia. E a gente pode acompanhar isso, né, de alguma forma, né? Então, para fazer uma lista, eu teria dificuldade, entendeu? Porque são autores super contemporâneos. Mas se você me permitir voltar no tempo, eu diria que, como eu já disse, Zé Saramago é meu favorito, porque estamos falando de língua portuguesa, né? Mas na poesia, por exemplo, eu diria que outro português me encanta muito, Herberto Helder, poeta extraordinário, né? Fora os outros grandes brasileiros, Manuel Bandeira, eu sou leitor constante de Manuel Bandeira. Nós vamos, inclusive, na ANE, esse ano, celebrar os 50 anos da morte dele. Vai haver uma palestra lá que vai marcar isso, né? Carlos Drummond de Andrade, eu já citei, né? João Cabral de Melo Neto, é um lirismo sem ser poético, vamos dizer assim, né? Que me perdoe o professor de literatura, né? Mas João Cabral tem essa característica. Isso me encanta muito também, entendeu? É uma poesia de uma solidez, né? Que a ponto de ele chamar um de seus livros de A Educação pela Pedra. Né? Quer dizer, então, eu tenho muita admiração por João Cabral. Cristóvão Teza, por exemplo, é um escritor super contemporâneo que me encanta demais. Não apenas por ter um ou outro livro que seja best-seller, não, mas porque é realmente extremamente competente do ponto de vista literário. Entendeu? E é super contemporâneo, né? Super contemporâneo. Então, fiz uma lista aí meio... Boa, muito boa. Obrigado, mas ela vai e volta no tempo, né? Vamos para o Dangley agora. E a sua lista, Dangley? Revela aí também para a gente. Eu acho que eu concordo com todas as indicações aqui do colega, mas eu acho que
pensando na brasileira, na literatura brasileira, em termos de... é sempre injusto, né? Gonçalves Dias é um grande poeta, acho que eu sempre recomendaria a leitura de Gonçalves Dias, porque é o maior poeta do século XIX e é um dos grandes poetas brasileiros, né, na história da literatura brasileira. Sem dúvida, se você for pensar em 5 grandes autores em lírica, Gonçalves Dias, Bandeira, Drummond, Cecília e Murilo Mendes estariam entre essas indicações. Aí falar de Drummond, né, que tem atinge, né, e João Cabral, que atingem uma dimensão de leitura e de construção poética, que às vezes não é a questão da rigidez, né? É o processo de escrita, né, do João Cabral que incomoda um pouco, mas ele tem um lirismo íntimo, né? Um grande poeta. Na prosa de ficção, Alencar, eu acho que Alencar e Machado, para ser bem canônico, né, são autores que também merecem ser lidos, né? Mas no contemporâneo, né, se você for pensar, por exemplo, o Bernardo de Carvalho é um autor que eu gosto bastante, já li quase todos os seus romances. O Fernando Bonassi, que é um autor que está surgindo agora, tem um romance publicado recentemente, Violência e Paixão, em 2008 ele publica Violência e Paixão e Subúrbio, que são romances que merecem ser lidos também, um autor jovem, deve ter 40 e poucos anos, autores vivos, né? O Aclis de Matos, que é um poeta de Mato Grosso que eu tenho trabalhado bastante, primo, né, do Manuel de Barros, né? Então, são autores assim, que às vezes você não tem muito contato, né? Porque o Aclis está lá em Mato Grosso, tem toda mas tem um lirismo muito interessante. Então, às vezes pensar em ampliar esse limite de influência para não ficar só em Guimarães, que também seria um outro exemplo de um grande escritor que sintetiza a literatura brasileira, né? E promove uma série de questões, né? O Gregório de Matos, né? Então, você vê a dificuldade de você fazer uma lista que seja uma lista que não faça esse percurso de tempo, né? Essa questão um vai puxando o outro, né? Porque são grandes escritores. A Ana Miranda, que escreveu sobre o Gregório de Matos. Você tem a professora Luísa Lobo, que escreveu um romance há pouco também falando sobre a escrita de Gregório. Então, a diversidade da literatura brasileira pressupõe, né, uma lista sempre muito eclética. Você citou Ana Miranda ligando a Gregório de Matos, e eu citaria Ana Miranda ligando a Augusto dos Anjos. Pô. Sim, Augusto dos Anjos Augusto dos Anjos é um grande escritor. Quer dizer, então, e você pensa em Euclides da Cunha, enfim, essa lista é perigosa, viu? Essa lista é perigosa porque... Você excluiu o Lima Barreto, um Graça-Aranha. Como é que você pode excluir Lima Barreto, entendeu? Quer dizer, olha, João Guimarães Rosa. Não, os Andrades, né? Os dois, Mário e Oswaldi, entendeu? Quer dizer, enfim... Então, para encerrar essa polêmica aqui, eu encerro aqui este primeiro bloco, porque o nosso tempo já se esgotou, mas eu queria agradecer muito a presença dos dois aqui. Obrigado. Langley, muito obrigado. Obrigado, prazer por participar no programa. E no Minuras é importante a gente falar de literatura, de leitura, né? Às vezes nós nos esquecemos, né, que para formar leitores nós precisamos de pensar o texto literário, né? É um grande prazer, muito obrigado. Bela estreia. Fábio, terceira vez aqui no Iluminuras, sempre um prazer. Obrigado. Terceira vez como entrevistado e dezenas, talvez até centenas, né, porque o programa já apareceu mais de 300 vezes, como telespectador, porque é o tipo do programa que eu acho que deve existir. Entendeu? Isso aqui é um desses programas fundamentais, entendeu? Para a promoção da literatura. Eu acho que isso é muito importante para a formação da própria nacionalidade. Entendeu? Esse é um programa que deve ser para sempre, deve existir para sempre. Como eu vejo esse tipo de atuação cultural do Estado. Que bom. Muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Bom, a gente segue falando sobre literatura brasileira, mas agora no segundo bloco, hein? Daqui a pouquinho eu falo com o advogado e escritor Pedro Braga. O intervalo é curtinho, até já. O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa sobre o Dia da Literatura Brasileira. E quem está agora aqui comigo é o advogado e escritor Pedro Braga. Obrigado pela presença, Pedro. O prazer é todo meu.
Você tem uma série aí de livros publicados, tem romances, ensaios, literatura infantil, tradução. É uma vida paralela ao direito? Sempre foi assim? Em certo sentido, sim. É uma espécie de terapia que eu faço. Não seria bem fuga da realidade, em certo sentido, sim. Mas eu procuro na literatura um certo lenitivo para uma realidade muitas vezes adversa. Agora, que paralelo você traça, Pedro, entre literatura e direito? Você acabou de falar aí, né, que sempre se dedicou às duas. Mas como é que elas se unem? O direito, Paulo, é uma formação, é uma ciência técnica, mas também cultural. A formação da área jurídica, ela abre muitas possibilidades. Não só porque a gente tem que peticionar, tem que estudar gramática, tem que saber escrever, mas ao abrir esse leque de possibilidades, onde você aprofunda filosofia, aprofunda direito romano, você tem que estar atento à escrita, ao peticionar, ao fazer sustentação oral. Você tem que procurar para ser, não um rábula, mas um jurisconsulto, você tem que procurar um embasamento para suas teses. E isso motiva a leitura. E, inclusive, a leitura em busca de um estilo. Portanto, a formação jurídica ela é estimulante nesse sentido, da busca de uma escrita, de uma maneira de escrever, de uma capacidade de convencimento, de tentar atingir a emoção das pessoas, porque o livro que faz sucesso é o livro que atinge a emoção. Eu estou aqui com vários dos seus livros, Pedro, e vou destacar um dos mais recentes, se não o mais recente, O Velho do Restelo, uma biografia imaginária. Você contava aqui para mim que é, claro, a partir de Os Lusíadas, de Camões, mas o que você se interessou, por que você se interessou para bolar uma biografia imaginária? Primeiramente porque ninguém havia escrito sobre o Velho do Restelo lhe dando uma vida, lhe criando uma biografia. Há o livro de Saramago, Fernando Pessoa, enfim, mas ninguém se deteve a desvendar esse mistério. Filosoficamente, o mistério seria a supressão violenta, entre aspas, da inteligibilidade. Eu tentei dar essa vida a essa personagem marcante da literatura universal, que é o Velho do Restelo, porque o Velho do Restelo ele é um pouco como Cassandra na tradição clássica. É uma personagem que encarna o pessimismo. O Velho do Restelo, que é uma personagem que foi utilizada nos Lusíadas, que é parte integrante dos Lusíadas, um canto maravilhoso, ele vai para a praia, ele mora numa localidade fora dos muros, porque Lisboa era uma cidade murada, ele morava fora dos muros. E quando a expedição de Vasco da Gama vai partir, ele vai até a praia e começa a dizer, fazer invectivas e fazer um grande discurso pessimista, que aquela viagem só servia para aumentar a glória e o poder dos reis, da coroa, da família real, mas ia deixar mulheres sem maridos, órfãos e pessoas no desespero. Portanto, ele, no imaginário luso, português sobretudo, lusitano sobretudo, mas parece que já está sendo também assimilado no Brasil nesse sentido, ele encarna essa mensagem e essa personagem que é arauto do pessimismo.
merecia uma vida, merecia uma biografia, ainda que imaginária. Para terminar, Pedro, você morou 10 anos na França, fala muito sobre literatura francesa e portuguesa, com, claro, as suas origens, você tem é de pai português. Agora, para a gente terminar esse programa aqui sobre literatura brasileira, o que você destaca da nossa literatura? Poderia destacar muitas coisas. A literatura brasileira é riquíssima, desde Machado de Assis, que é o grande nome da nossa literatura, até Gonçalves Dias, por exemplo, que era um homem de formação jurídica, embora não fosse advogado militante, mas todos os intelectuais, todos os brasileiros, muitos escritores, inclusive Jorge Amado, eram homens de formação jurídica. E justamente aquilo, Paulo, que a gente dizia no início, que a formação jurídica abre todo esse leque de possibilidades, te dá essa amplidão de visão e que serve, que sustenta justamente muitas vocações literárias. Gonçalves Dias, que escreveu poemas maravilhosos, é um dos principais românticos, que é o poeta do ritmo, né, como dizia Manuel Bandeira, quando ele escreveu aquele célebre ensaio sobre Gonçalves Dias, sobre o ritmo do chorar-te em presença da morte chorar-te, tu, cobarde, meu filho não és. É de uma beleza inigualável. Ok. Pedro, muito obrigado, foi um prazer. Nosso tempo, infelizmente, terminou, mas foi um prazer receber você aqui no Iluminuras. Muito obrigado. Obrigado eu. Bom, e eu chamo agora a Michele Alvarenga, nossa consultora literária. Oi, Michele. Neste Iluminuras, sobre a nossa literatura nacional, eu gostaria de dedicar a minha fala ao fundador do romantismo brasileiro. Estou falando de Domingos José Gonçalves de Magalhães. Um escritor relativamente pouco estudado no ensino médio, mas que é de fundamental importância para que consigamos compreender a evolução da literatura nacional. Antônio Cândido compara a uma singela faísca no amplo âmbito da literatura brasileira, mas diz que ele é uma faísca renovadora, que acende uma pequena chama que permite que, após 10 anos, Gonçalves Dias surja como um fogaréu que tudo ilumina. A publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, já traz uma quebra de paradigma muito importante quando comparadas aos ideários neoclássicos da escola literária anterior. Ele, resumindo, abre as portas para a geração futura, para as suas inovações e para as suas ousadias. Ele permite que paulatinamente sejam liquidados esses ideais neoclássicos do arcadismo. Gonçalves de Magalhães é o que consideramos um escritor de uma geração de meio termo, cuja literatura ainda se parece muito mais clássica quando comparadas aos indianistas que o seguem, mas que já traz inovações formais, estéticas e temáticas muito importantes. Eu dedico a minha fala hoje a Gonçalves de Magalhães pela sua notoriedade e importância na criação de um novo estilo para a evolução da literatura brasileira e espero despertar em vocês a curiosidade de também conhecê-lo. Obrigado, Michele. Bom, e assim a gente conclui este Iluminuras sobre literatura brasileira. Para rever o programa, acesse aí tvjustiça.jus.br ou então mande um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem, hein? Tchau!